Meu nome é Laide Carvalho, sou massoterapeuta profissional e também sou ministrante de cursos de massoterapia. Eu ensino pessoas a trabalhar com essa técnica milenar de manipulação de tecidos moles do corpo, que proporciona bem-estar e qualidade de vida para adeptos, desse tipo de terapia alternativa, já que nós podemos utilizá-la tanto para procedimentos estéticos, procedimentos desportivos e também para procedimentos terapêuticos, já que a população, de um modo geral, tá falando em escala nacional, mundial também, tem procurado bastante por esse tipo de procedimento e principalmente por um profissional capacitado, por um profissional bem habilitado que sabe como e onde aplicar as técnicas corretas. E uma coisa que eu observo bastante, uma questão de dificuldade, é realmente, dos profissionais de saber qual a pressão ideal que ele precisa utilizar dentro do procedimento de massagem terapêutica, que é a massagem que nós utilizamos, manobras que nós utilizamos para trazer alívio, para diminuir a sensação de dor, para diminuir a questão do estresse. E é um passo que precisa ser observado, com muita atenção, porque isso depende do resultado que você vai entregar para o seu paciente na hora do atendimento. Nem dá para se utilizar uma pressão muito leve, E principalmente não dá para utilizar uma pressão muito profunda, porque dependendo a quantidade de lesão que tiver ali naquela região, pode tornar um processo muito doloroso e isso fazer com que a pessoa não tenha a resposta que ele precisa, porque se aprofundar muito vai gerar um grau muito grande, uma inflamação muito grande, que pode demorar aí mais de 3 dias para vir a ser corrigida pelo organismo, pelo processo de recuperação natural do nosso organismo. E aparentemente dá a entender que o profissional aplicou uma técnica errada, com uma pressão errada, e o dano que ocasionou ali naquele tecido foi prejudicial e não benéfico. E eu tenho observado, tem sido uma questão de grandes perguntas, de alguns profissionais que buscam para ter esse tipo de mentoria, de aconselhamento em relação ao nível de pressão que eu preciso alcançar para ter o resultado. Isso é adquirido com o tempo já, de prática, de experiência, que através do toque, da palpação que você realiza durante o procedimento, de entender como precisa estar a densidade, desse músculo, o aspecto que ele apresenta quando você toca. Não é que o músculo precisa ser algo rígido, duro, sem maleabilidade. O músculo, isso não é sinal de músculo forte, isso é sinal de músculo contraído, de músculo tensionado. O músculo forte é um músculo que tem a capacidade de gerar um alto nível de contração. E para que ele gere esse alto nível de contração, é preciso que ele esteja relaxado. E a massoterapia, essa manipulação de tecidos mole também, ela proporciona isso, que através das técnicas de deslizamento, as técnicas de compressão, a gente consiga aí causar esse relaxamento, oxigenando os tecidos e proporcionando, a melhor maleabilidade desse tecido, que ele fique mais flexível, que esse tecido esteja aí com a capacidade total de gerar um alto nível de contração. Uma dúvida também bem recorrente é em relação à massagem modeladora, qual pressão que eu devo aplicar, qual pressão que é suportável para o meu cliente. Massagem modeladora dói, massagem modeladora deixa o tecido, o pós-massagem, pós-procedimento, pode deixar a pessoa roxa. Essa é uma pergunta também bem frequente, que alguns clientes falam: nossa, eu fiz uma massagem modeladora e fiquei roxa, eu fiz uma massagem e ficou muito dolorido.
É normal ficar dolorido, principalmente em uma região que há uma grande concentração de gordura, há uma grande concentração de líquido. É normal que se fique dolorido porque vai ser manipulado por algum tempo, né? As manobras, o princípio ativo que você vai utilizar vai ocasionar nesse fato de deixar os tecidos ali mais sensíveis e até porque a gente vai manipular ali por algum tempo. Mas isso não quer dizer que precisa danificar o tecido a ponto de ficar roxo. Isso não é uma resposta positiva, é preciso que se tome cuidado, porque a pressão pode não ser a pressão adequada, pode ter utilizado uma pressão a mais do que a região ali necessita, até porque se é uma pessoa que está com uma grande concentração de gordura localizada, excesso de líquido naquela região, vai ficar muito difícil para você colocar uma pressão muito forte. Digamos que podemos usar uma escala de nível de pressão de 0 a 10. Tem pessoas que vai suportar a pressão 3, tem pessoas que vai suportar a pressão 4, 5, 6, tem pessoas que podem suportar até a pressão 9 ou 10, que é o máximo que a gente consegue obter aí, tá? Para essa manipulação, no caso de gorduras localizadas. Mas o que acontece? Isso varia, esse limiar de dor, de percepção da dor, isso varia de pessoa para pessoa. E é importante que eu respeite isso, tá? É importante que eu esteja a par dessa situação, que eu observe a resposta do meu cliente na hora que eu estiver realizando o procedimento. A questão da massagem modeladora, quando se tem muito líquido concentrado ali naquela região, os tecidos nervosos, eles estão mais aparentes, eles estão mais suscetíveis ao toque. Então, não vai precisar de você fazer uma pressão muito forte, porque o limiar da pessoa vai estar bem baixo, né? E você vai ter que ir adequando essa pressão na medida que você for progredindo com as sessões de massagem. Quanto mais a gente vai manipulando, mais a gente vai oxigenando os tecidos, mais nós vamos conseguindo obter resultado. O limiar de dor da pessoa também vai aumentando, vai diminuindo ali a questão das células adiposas, tá? E as coisas vão ficando todas no seu devido lugar e vai ficando o processo menos doloroso para o paciente, para o seu cliente, mas levando em consideração que não pode deixar o tecido roxo, o local que você está manipulando roxo, por causa de uma pressão muito exagerada. Quando fica roxinho, normalmente é que houve o rompimento de um vaso sanguíneo. E aí vai passar por aquele processo todo de recuperação e isso causa, tá? Assusta a pessoa que está ali recebendo o procedimento, além de ficar doloroso e ainda ficou roxo. Eu já ouvi alguns depoimentos de pessoas que acreditam que precisa ficar roxo, que gosta quando fica roxo, aquela questão sem dor e sem ganho. Isso não é uma via de regra, tá? E é preciso considerar sempre a integridade da pessoa que está ali deitada na sua maca, que colocou toda a confiança no seu trabalho e que sabe que você vai conseguir entregar para ela um resultado de acordo com a necessidade que ela está esperando ali. Que me fez aí fazer uma análise em relação a essa questão de adequar a pressão para cada tipo de pessoa, para cada procedimento que eu estaria realizando, porque a gente pode observar que a massagem modeladora é uma pressão e uma velocidade, a drenagem linfática é outra pressão e outra velocidade, a massagem desportiva, a liberação miofascial, também nós utilizamos outro tipo de pressão e muito mais ainda a questão da velocidade, o ritmo que se é trabalhado e a movimentação que a gente normalmente segue aí, a questão da musculatura. Eu tenho o costume de dar um retorno, feedback para o paciente, para entender como que foi, se ele tem alguma dúvida, se tem alguma melhora, se ficou algum lugar muito dolorido. É muito importante dar esse feedback que mostra que você realmente está preocupado com a saúde, com a integridade do seu paciente. Isso funciona muito bem na captação de clientes. E me fez pensar um pouco mais em relação à questão dessa pressão para estar sempre adequando. Mas se por acaso isso vier a ocorrer com você,
tente corrigir da melhor forma possível, e isso já sirva de alerta para que a gente tenha muito mais cuidado, tá, em relação ao nível de pressão que nós vamos realizar dentro das diversas técnicas da massoterapia. Há situações em que realmente nós vamos utilizar um nível maior de pressão, maior de profundidade, mas sempre respeitando o limite, o limiar de dor de cada pessoa, e principalmente essa questão de cor de pele é uma coisa que eu gosto muito de observar. Quando a pessoa tem a pele mais clarinha, tende a ficar mais vermelho mais rápido, a ficar mais hiperêmico mais rápido, e é importante ter esse cuidado para que, além de vermelho, a gente não cause esse transtorno de deixar roxo, de romper com algum vasinho ali, para não causar esse tipo de constrangimento. Sempre com um sinalzinho de alerta, cuidado com a pressão aplicada. Não pode ser muito, nem pode ser pouco, precisa ser adequada de acordo com cada atendimento, com cada pessoa que você for aplicar aí dentro da terapêutica, da desportiva ou da drenagem linfática. A drenagem linfática é um outro procedimento que causa muita dúvida, tá? E tem muitos questionamentos, principalmente em relação às pessoas que procuram esse tipo de procedimento. Porque quando se fala em fisiologia, como funciona o sistema linfático, como ele é organizado dentro do nosso corpo, entendemos que ele é uma estrutura bem superficial e bem minuciosa, tá? Superficial, minuciosa e sensível também. Que então, para que ele venha a ser trabalhado de forma correta, a pressão para trabalhar a drenagem linfática precisa ser uma pressão leve. E o sistema linfático, ele funciona através de bombeamento, ele não tem uma bomba própria, como o nosso sistema circulatório, que promove aí a circulação do sangue, levando os nutrientes para fazer a manutenção das nossas células, de todo o nosso organismo que nos mantém vivo. O que auxilia o sistema linfático, o funcionamento do sistema linfático, é o bombeamento do sangue, as veias passando ali, levando o sangue ali, o sistema linfático está ali próximo, através dessa pulsação, ele impulsiona que o sistema linfático também funciona. A atividade física também que nós fazemos influencia muito na questão do bom funcionamento do sistema linfático. Por isso que é sempre importante, quando for fazer uma drenagem linfática, fazer na anamnese, entender se a pessoa que sofre com a retenção hídrica, se ele pratica atividade física ou não, porque isso vai influenciar de uma forma geral, tá, nos resultados de diminuição da retenção hídrica. Praticar atividade física é um ótimo auxílio para a retenção hídrica, ajuda muito. E o que acontece? Para trabalhar o sistema linfático, realmente é uma massagem de movimentos lentos, monótonos, tá? Feitos por bombeamentos. Você vai captar todo aquele líquido que está espalhado pelo corpo, que o organismo não conseguiu reabsorver, tá ali entre os tecidos, tá? Chama líquido intersticial, e nós vamos auxiliar os linfonodos, os capilares, a recolher esse líquido e devolvê-lo novamente, depois de filtrado, tá, pelos gânglios linfáticos, devolvê-lo novamente para a corrente sanguínea. Então, quando eu uso o termo capilar, é algo semelhante ao fio de cabelo, algo muito fininho, algo muito sensível. Eu não posso fazer uma compressão muito forte, porque daí eu estaria danificando esse tecido, danificando essa estrutura. Realmente eu preciso usar uma pressão bem leve e precisa que seja uma pressão, uma movimentação bem lenta, para que eu possa realmente obter o resultado. A gente observa muito essa questão de pessoas realizando procedimentos de drenagem linfática, uma massagem muito acelerada, uma massagem com bastante pressão. Eu não posso afirmar que não funcione, que não dê certo, tá? Eu não estou aqui para fazer esse tipo de afirmação.
mas dentro da fisiologia, do funcionamento do sistema linfático, compreende-se que é um procedimento que precisa ser realizado de forma superficial, de forma rítmica, tá? E de forma sistêmica, que você precisa entender para onde está indo os coletores, tá? Desse líquido e a forma correta de estar captando e de entregando ali. E existe uma diferenciação na drenagem linfática de pós-cirúrgico e a drenagem linfática tradicional. Porque, obviamente, uma pessoa, quando realiza um procedimento de drenagem de pós-cirurgia, existe toda uma interrupção do sistema linfático e provavelmente eu vou ter que fazer um desvio ali daquele líquido, tá? Para não mandar para aquela área que está interrompida, para que eu não corra o risco de causar um edema. O edema é o acúmulo desse líquido, tá? Em uma determinada região. E se a pessoa passou por um processo de abdominoplastia, que teve aquele corte grande de um lado do ilíaco a outra estrutura, eu tenho que ficar atento que eu não vou poder mandar o líquido para os ignais ou para a região dos ilíacos. Eu vou ter que voltar todo esse líquido, tá, para jogar nos gânglios axilares. Isso é uma drenagem reversa. Esse procedimento é realizado sempre nos pós-cirúrgicos. Qualquer tipo de cirurgia é recomendado aí que se faça esse procedimento para ajudar na recuperação, tá? Na diminuição do desconforto, do inchaço, dos edemas, do processo doloroso, inflamatório e desconfortável que a pessoa fica durante a recuperação de pós-cirurgia. É um processo bem doloroso, mas que, se for bem atendido por um profissional que conhece, que tem conhecimento de como aplicar a técnica certa, a técnica correta, esse processo ele é acelerado e menos doloroso. E uma outra observação também, tá, é que dentro da drenagem linfática de pós-cirurgia, não é bom que se utilize nenhum tipo de creme, tá, para fazer deslizamento, para fazer bombeamento, porque tem ali um processo de cicatrização, um corte, né? É perigoso que o produto que eu insira naquela região possa causar alguma contaminação e eu colocar em risco a saúde daquela pessoa. É importante, pessoal, diante de situações de dúvida, é melhor que não se faça, é melhor não correr o risco, tá? Procurar buscar a informação, ter a certeza do que você vai fazer, do que você colocar em risco tanto a sua carreira como profissional, quanto a vida da pessoa que você está atendendo e principalmente o procedimento de cirurgia que foi realizado ali pelo profissional, né, pelo cirurgião plástico no caso, que eles indicam muito às pessoas, os profissionais que aplicam a drenagem, quando eles conhecem aquela pessoa, tá? Quando é uma pessoa de confiança, porque eles sabem que na maioria das vezes o sucesso total daquele procedimento, tá? Depende muito de quem vai fazer a drenagem linfática. E é outro caso, para estar bem atento à questão da pressão nesse processo, porque já imaginou a pessoa estar ali toda cortada, imobilizada, inflamada, sentindo bastante dor, e se eu não adequo a pressão específica para esse procedimento, vai se tornar um processo muito doloroso. Por isso que a drenagem linfática, né, pós-cirurgia, ela é uma drenagem bem lenta, monótona e com uma pressão aí que eu acredito que a gente chegue ao nível 3, tá? Inicial. Depois, quando já tiver recuperado, já tiver diminuído esse processo maior de inflamação, que pode durar aí uma semana até 15 dias, a pressão tem que ser uma pressão bem tranquila, tá? Uma pressão bem baixa, para que não cause mais desconforto ainda do que a pessoa já está passando nesse pós-cirúrgico, tá certo? Agora, em relação à pressão que nós utilizamos dentro da massagem desportiva, é um outro nível de pressão que realmente é diferenciado de todos esses que nós já falamos agora. Porque dentro da massagem desportiva, nós vamos trabalhar com tecidos musculosos, com músculo. E o músculo, ele tem uma estrutura palpável muito mais rígida, muito mais densa, muito mais forte.
Mas levando em consideração que quando a pessoa pratica atividade física em excesso, ele acaba sobrecarregando essa musculatura que vai ficar muito inflamada. Quando ele chegar para fazer a questão da massagem, é preciso observar o limiar de dor quando você tocar naquela estrutura. Se você vai poder trabalhar um pouquinho mais de pressão ou se você vai poder aprofundar até para alcançar todas as estruturas que estão ali. Por exemplo, na nossa perna, na nossa coxa, conhecida como quadríceps, né? Nós temos duas camadas de músculos sobrepostas, a camada superficial e a camada mais profunda. Quando eu for realizar um procedimento de massagem desportiva, na primeira sessão eu vou conseguir somente alcançar a camada superficial, tá? A camada que está ali de forma mais palpável. Porque provavelmente o músculo vai estar mais duro, mais rígido e vai estar muito mais inflamado e dolorido. Eu não vou conseguir uma pressão muito profunda. Por isso até que nós trabalhamos por sessões consecutivas, porque nós não conseguimos alcançar todas as estruturas em uma única sessão, porque torna-se um processo muito doloroso. Na primeira sessão eu consigo colocar aí talvez uma pressão 5, tá? E depois eu vou conseguir chegar ao máximo que seja uma pressão 8, 9, para alcançar as estruturas mais profundas, os músculos mais profundos. E assim conseguir trazer mais alívio para o atleta, para o praticante de atividade física de um modo geral, ou para alguém que simplesmente exerce alguma atividade laboral que exige muito da musculatura, né? Por exemplo, quem trabalha em pé ou quem trabalha muito tempo sentado, que acaba ficando muito tempo numa posição, a parte posterior da perna, das costas fica muito dolorida. Então, assim, quando a pessoa vai fazer esse procedimento, é importante que você mensure, tá? Essa questão da dor e que você consiga trabalhar com eficiência, mas porém não danificando muito e não afastando o cliente, porque se a gente causa muita dor no processo que já está inflamado, a pessoa acaba ficando com medo, ficando assustado, e isso a gente acaba afastando os nossos clientes. Mas levando em conta que o público que pratica atividade física, eles têm essa necessidade de fazer esses procedimentos e até já conhece um pouco como que é o funcionamento, e em alguns casos eles nem se importam muito com a questão da dor, mas porém de uma forma monitorada, aliviando a pressão quando é necessário. Quando alguém procura para fazer a questão da liberação miofascial, é porque já está também num quadro muito doloroso, num quadro já desconfortável, porque a fáscia, essa estrutura responsável por manter o nosso corpo de pé sem sofrer danos, sem sofrer aí com as tensões, né, até mesmo da própria gravidade, com o vai e vem de um lado para o outro, levanta, senta, deita, abaixa, corre, pedala, nada. A fáscia ela é responsável por permitir a movimentação do nosso corpo de forma íntegra, tá? Sem sofrer maiores danos, maiores tensões. Mas considerando que essa fáscia precisa estar hidratada, essa fáscia precisa estar equilibrada para permitir que o nosso corpo se movimente sem maiores danos, sem maiores restrições. Uma fáscia não estando saudável, ela prejudica a nossa movimentação, prejudica a nossa mobilidade, causando aí diversas dores e desconfortos do sistema músculo-esquelético, desencadeando aí numa péssima qualidade de vida, levando a pessoa a viver de forma desagradável, porque vai gerar limitação de movimento, tá? Restrição do movimento, impossibilitando a pessoa de fazer talvez atividades mais comuns do dia a dia, como amarrar o próprio sapato, como fazer um movimento de agachamento, como levantar o braço de uma forma comum para fazer uma atividade física dentro da academia, ou até mesmo uma pessoa que digita muito tempo, que faz utilização, né, para digitar aí trabalhos extensos dentro da faculdade. De uma forma geral, pessoas que utilizam
uma parte do corpo em excesso, não em excesso, não vou dizer em excesso, mas repetidas vezes por diversos dias e anos consecutivos, como eu atendo pessoas que trabalham há 20 anos numa mesma profissão e desenvolveram aí algum tipo de problema por excesso de repetição. Quando nós conseguimos trabalhar a questão de desenvolver a mobilidade, a flexibilidade da fáscia, nós conseguimos devolver, na maioria das vezes, toda a mobilidade que a pessoa havia perdido, sem contar na redução da dor. O que é a dor? Pessoal, a dor é um sinal, eu vou tentar trazer de forma bem clara, tá? A dor, ela é um sinal que os transmissores enviam para o nosso cérebro para avisar que uma determinada área do nosso corpo não está em bom funcionamento, não está funcionando de forma adequada. E normalmente, quando uma área no nosso corpo está muito lesionada, há uma grande concentração de transmissores da dor naquela região, que chamam os neurotransmissores nociceptores, que são os responsáveis por transmitir a dor. Noci, que é de nocividade, alguma coisa nociva que está ali naquela região. E quando nós vamos iniciar os processos de manipulação em uma região que está muito dolorida, a concentração desses nociceptores ali é muito grande. É tanto que o processo doloroso, a dor para aquela pessoa no momento que nós iniciamos, tá? O procedimento é insuportável. E normalmente com essa concentração desses transmissores ali naquela região, há uma deficiência de outras substâncias ali, como por exemplo os nutrientes que fazem com que o nosso corpo funcione, com que a musculatura relaxe, com que a musculatura contrai. Quando eu começo a manipulação daquela região, quando eu começo a oxigenação daquele local, eu vou estar enviando sangue para aquela região com mais nutrientes, automaticamente para combater aquela inflamação e diminuir aquele processo doloroso. Você entende por que é tão importante a manipulação, a oxigenação daquela região que está dolorida? Nós agimos como um estímulo, tá? Estimulamos o sangue a levar os nutrientes para aquela região, para diminuir a quantidade de nociceptores, que são os transmissores, tá? Que enviam para o cérebro através de outras vias, tá? Não é simplesmente eles recebem o comando e já levam direto, não. Existe aí um outro processo, tá? Para que chegue ao nosso cérebro, que ele entenda que aquela área está lesionada. Mas um dos principais que atua nessa região de grande dor, para avisar que está dolorido, que está machucado, que precisa parar, que precisa corrigir, são os nociceptores. E quando nós aumentamos ali a circulação sanguínea naquele local, nós diminuímos essa sensação de dor, essa sensação de desconforto. É tanto que é automático, pessoal, dentro do procedimento de massoterapia, tanto de liberação miofascial quanto da massagem terapêutica, que trabalha de forma específica mais no local da dor. Quando nós iniciamos, usamos a escala de 0 a 10 de nível de dor e o cliente nos responde inicialmente que a dor é 10. Nós começamos a manipular, começamos a fazer ali as manobras corretas e 2 minutos, 3 minutos depois, voltamos novamente a fazer a escala e o cliente vai retornar para nós que a dor diminuiu para nível 6, que é um ponto confortável, né, que nós conseguimos gerar já conforto para a pessoa que está ali deitado na maca. Isso quer dizer que nós conseguimos diminuir a percepção de dor que estava naquela região. E olha só, as dores elas podem ser classificadas em 2 tipos principais, que é a dor, né, que nós podemos identificá-la como dor nociceptiva, né, que é essa que é gerada através dos nociceptores, ou a dor também neuropática, que aí já é bem mais complicada, que nós conseguimos sim ajudar a pessoa, mas é uma dor que precisa realmente ser avaliada por um especialista, tá? Por um médico neurologista, que já é uma dor, tá? Proveniente de problemas no nervo, tá?
tá? Geralmente nos nervos principais, que vão aí desencadeando para os nervos periféricos também, mas que precisa de verdade que você encaminhe essa pessoa, tá, para um profissional especialista para que realmente possa aplicar os procedimentos corretos. Nós podemos sim trazer um pouco de alívio, mas nós não conseguimos de verdade fazer algo muito mais profundo, tá? Que possa realmente trazer a cura, trazer mais qualidade de vida. Até que qualidade de vida nós conseguimos sim, porque vai trazer relaxamento, vai diminuir a compressão sobre essa região de nervo que está prejudicada, mas de uma forma geral é importante que essa pessoa seja assistida por um neurologista, por um fisioterapeuta, por um clínico, por um ortopedista, por um profissional que tenha muito mais capacidade, que entenda a fundo da onde está vindo essa origem aí da dor neuropática. Mas também a gente pode considerar, pesquisas também, tá, de confiança apontam que a maioria das dores são provenientes dos nociceptores, que são dores que estão aí no sistema músculo-esquelético, tá, que são provenientes de causas posturais, tá? Atividades físicas que são realizadas em excesso, e também há problemas emocionais também, tá? Que geram uma quantidade de causas que precisam realmente ser estudadas também por especialistas, que precisam ser resolvidas sim com acompanhamento mais profissional, mas que a massagem de uma forma geral traz um alívio para essas pessoas que sofrem também com dores de causas emocionais. Eu tenho observado nos meus atendimentos em relação as pessoas, quando vêm para fazer os procedimentos, do instante que ela chega, que ela abre a porta, que ela entra, senta para fazer a anamnese, eu tenho observado e tenho associado aos meus atendimentos a questão do sistema nervoso periférico, tá? Que atua no nosso corpo com sistemas autônomos, que é como a forma como a gente piscar, como a contração involuntária dos nossos órgãos internos, como a questão da bexiga, acha quando nos avisa que é hora de ir ao banheiro ou não. Eu tô falando isso de uma forma mais grosseira porque é um assunto bem extenso, tá? E esses dois sistemas periféricos é comandado pelo sistema simpático e o parasimpático. O simpático é o modo em que a maioria das pessoas também vive no seu dia a dia, que é o modo ativo, é o modo em que a gente está pronto para atacar, para fugir, o modo em que a gente está preparado para uma guerra, podemos dizer assim. É o modo simpático, em que normalmente as pessoas, quando chegam para o atendimento, né, elas estão ali com o modo simpático acionado, porque elas vêm do seu trabalho, vêm daquela correria, o trânsito, e no trânsito você precisa ficar sempre alerta, né, e o modo simpático, ele atua também principalmente na nossa pupila, faz com que ela fique dilatada e com que a gente fique mais alerta, com que nossos batimentos também ficam mais acelerados. E você já imaginou uma pessoa que passa 12 horas aí trabalhando no seu sistema máximo? Eu vou dar uma comparação aqui bem interessante para que vocês consigam entender de forma mais clara. Vamos fazer uma análise do nosso carro. Ele tem 5 marchas. Nós entendemos que a primeira marcha é a marcha de força e que nós utilizamos para dar a arrancada, utilizamos para fazer um momento de fuga, para usar numa ladeira, a primeira marcha do nosso carro. Mas nós também compreendemos que não podemos utilizar todo o percurso que nós só formos fazer um percurso de 100 km. É possível que nós caminhemos esse percurso no nosso carro utilizando apenas uma marcha? Nós sabemos que se isso for feito, nós vamos prejudicar o motor do nosso carro, podendo até levar esse carro a fundir o motor, porque nós vamos estar usando a sua capacidade máxima por um período muito longo.
Com o nosso corpo, com a nossa mente funciona da mesma forma. Nós não podemos, não devemos fazer com que o nosso corpo funcione em velocidade máxima o tempo todo. Precisamos fazer alguma pausa, como nós fazemos quando paramos para nos alimentar, quando paramos para dormir, para fazer alguma atividade física, para ir no massoterapeuta, para ir no fisioterapeuta, para ir no psicanalista, para ir no psiquiatra. Dessa forma nós estamos procurando fazer a manutenção do nosso corpo. Nós entendemos que temos a segunda marcha, que é uma marcha que também gera força. Sabemos que a terceira marcha já é uma marcha para a gente alcançar mais velocidade e que o carro force menos. No nosso corpo parasimpático, o sistema autônomo periférico parasimpático, ele funciona mais ou menos como a primeira marcha do nosso corpo. Mas nós sabemos que é muito útil que funcionemos assim, até para que a gente produza mais. Mas não podemos ficar o tempo todo trabalhando desse jeito, nessa atividade toda. É preciso que nós ativemos o modo parasimpático, que é um modo mais calmo, mais relaxante. É a hora que nós estamos dormindo, é a hora que nós paramos para descansar. E algumas pessoas, mesmo descansando, tá? Ele continua com o simpático em ação. E eu tenho observado que dentro dos procedimentos de massoterapia, as pessoas chegam ali normalmente com o parasimpático, tá, com o simpático completamente ativado, desesperado na forma que elas falam, na forma que elas procedem. E quando eu vou realizando o procedimento, vai passando ali 20 minutinhos, eu consigo observar que a pessoa já vai se desligando, ela já vai diminuindo ali a intensidade e por final, quando eu realizo, tá, todo o procedimento, eu observo que a pessoa está completamente parasimpática, ela está completamente relaxada. E isso é importante que eu adeque a pressão necessária, tá, nas determinadas áreas do corpo para que eu consiga, tá, ativar esse sistema aí para que a pessoa realmente se desligue, para que realmente ela mantenha-se relaxada e vá para casa, durma ou vá para o trabalho, tá, e consiga manter ali o seu dia num ponto de desaceleração, num ponto de equilíbrio. Porque se nós, né, nosso corpo, mantemos o nosso corpo funcionando na sua capacidade máxima diariamente, nós vamos chegar no momento total de pane. A nossa máquina vai parar, a nossa máquina pode até chegar a explodir, pode paralisar de uma forma geral. É importante fazer a manutenção do nosso corpo. Massoterapeuta, é importante que você conheça dessa máquina, que você conheça como ativar, como desativar, a pressão necessária que você vai utilizar, o procedimento que você vai utilizar para que você que manipule essa máquina tão poderosa que é o nosso corpo, que você consiga realmente trazer qualidade de vida, que você consiga trazer tranquilidade e que você consiga principalmente, tá? Sobretudo, principalmente, ter aí uma cartela de cliente que te traga retorno financeiro. Eu agradeço por ter ficado até o final e logo mais estaremos aqui com mais informações para vocês. Um beijo no coração de cada um.